Agraciada de vir fazer palestra para vocês há 2 anos. Completou agora. Sou terapeuta, sou prima do Zé Luiz, uma da Verinha, amiga de tanta gente aqui. E este convite, há 2 anos, surge quando eu vim falar sobre o Reiki, né? Sou mestra em Reiki, estudiosa na ciência, que o Reiki vem para completar o que aonde uma medicina atinge até um determinado ponto. E aí depois, nas outras palestras, a gente bateu papo sobre cromoterapia, depois nós conversamos sobre Feng Shui, harmonização de ambientes, aí nós falamos, foram vários temas em todo esse período. Quando chegou esse mês, eu ia falar sobre o medo. E aí falaram, acabou de falar. Aí eu falei, tá bom. Mas o medo era o que estava me apertando no comecinho de junho, onde eu estava bem assustada com a finitude ou com a doença de uma segunda mãe, a qual eu tenho a dona Beatriz Santos Leite, que está hospitalizada há 61 dias. E a gente, tudo que estuda, né, gente, quando hora que é o nosso sangue, dá aquela tremida. Eu falei, não, eu vou falar então sobre o medo, vou falar sobre o medo e tal. E surge há pouco tempo, que também já tinham falado, mas eu não podia deixar de falar para vocês do meu desconforto, que é, por que eu chego sobre o tempo hoje? Que tempo de qualidade nós estamos vivendo com aqueles que estão perto de nós? Que tempo que nós estamos tendo para aquelas pessoas que estão perto de nós com saúde, ou falam alguma coisa diferente do que a gente gosta? Então, é basicamente sobre isso. E para piorar a situação, eu vou dar uma olhadinha lá no núcleo, no Instagram, aí ela comenta, eu falei, então vou por essa outra linha, né? Então eu vou falar do tempo, mas uma coisa assim mais cartesiana, né? Uma coisa meio de Kardec. Aí a abençoada, a Agatha, tinha falado isso no comecinho de junho. Eu falei, o que vai sobrar? Resumindo, vai sobrar Sandra falando do que eu faço com o tempo. Então, o que eu tenho feito com essa dor e com esse desconforto do tempo que eu estou vivendo? Eu tenho visitado mais as pessoas, eu tenho conversado mais com as pessoas. Existe uma tríade do tempo, onde que a gente tem, se eu não me engano, 86.400 segundos diariamente presenteado a nós. Então, todos os dias, Deus nos presenteia com vamos imaginar em dinheiro, hein? 86.400 segundos para a gente gastar. Somos milionários. Só que eu só posso gastar isso em 24 horas. E aí a gente tem uma frase que a gente escuta muitas vezes. Estou matando o tempo. O que você vai fazer aí? Matei o tempo. Então, se eu estou matando o tempo, eu estou jogando fora aquele presente que eu ganhei de Deus, que é uma concessão divina de 86.400 segundos por dia. Ah, mas eu tenho que dormir, tenho que descansar, tenho um monte de coisa para fazer. Posso fazer tudo isso. Mas o que eu estou fazendo com o tempo que me foi concedido? Somente hoje. Somente no dia de hoje. Nós temos somente 24 horas para gastar este tesouro que o grande arquiteto, Deus, nos dá para a nossa vida. E a gente se distrai. E a gente distrai, muitas vezes, com pequenas coisas que é do dia a dia bobo da gente. E a gente se distrai e fala assim, então, mas eu estudo tanto. Quando eu estava... Eu sempre falo assim, né? Por que eu escolhi? Por que eu aceito os convites, né? Aí dá aquele desconforto, depois, quando põe o microfone aqui, você não quer largar mais. E aí eu falava assim, gente, se eu falo só da minha linguagem, não é todo mundo que escuta, ou se é uma linguagem mais terapêutica, ou se é uma linguagem um pouco mais acadêmica. Como é que eu posso falar sobre o tempo no dia a dia de cada um? Tem muita gente que gosta de cozinhar. Utiliza o tempo cozinhando como uma terapia. Para outras pessoas como eu, o cozinhar já é um peso. O que eu aprendo? Vamos rezar, vamos agradecer o alimento e vamos fazer logo.
né? Quem já faz, tira da frente. Agora, quando eu olho um franguinho, ele é só um frango. Quando meu sobrinho olha um filé de frango, ele já imagina assado, com creme de milho. Isso é dom. Dom é aquilo que você faz com o tempo que lhe é concedido. Você pode usar o seu tempo para inúmeras coisas. Só não perca o seu tempo deixando que outras pessoas te julguem o tempo. Ah, eu vou fazer isso porque tenho que fazer. Quando eu pego o meu bem precioso e coloco na mão do outro, eu estou dando o meu tesouro para outra pessoa. A neurociência nos explica, entre cérebro direito, cérebro esquerdo, o córtex, o que eu tenho mais de precioso hoje, e o marketing está aí para não deixar de desmentir, é a atenção. Se é a atenção o bem mais precioso, aonde estamos distraindo? Se eu fico triste ou um pouco angustiada, eu me isolo, vou lá e pego o celular. Fico lá. Quando você vê, passou 1 hora, passou 2, passou 3, melhorei? Eu distraí. Se é alguma coisa que você gosta, que você pesquisou, eu sou apaixonada com aquelas novelinhas do Facebook, que eu sei exatamente o finalzinho e vou rodando assim, né? Para ver se eu consigo descobrir como é. Eu me divirto, porque isso me lembra de uma Sandra que gostava de fotonovela. Devia ter uns 12 anos de idade, não vou também falar. Mas não importa o que você usa com o seu tempo. Importa que se a escolha foi sua. E o que a gente faz? Trabalhar é maravilhoso. Na tríade perfeita, a gente falou do neuro, falamos de onde eu venho, na tríade perfeita entre, eu sempre uso uma palavra, Yod Von Ré, que é o triângulo na geometria sagrada, eu tenho o tempo cronológico, o tempo psicológico e o tempo espiritual. É a tríade. Não tudo é. As nossas moléculas, os nossos átomos saem de toda a tríade que é feita. O que acontece no tempo cronológico? Eu acordo, eu vou no banheiro, eu escovo o dente, vai no automático. Eu trabalho, depois eu assisto uma televisão, assisto uma novela no Netflix. O que acontece no tempo psicológico, no tempo mental? É onde eu gasto aqui. E quando eu gasto ele aqui, normalmente o corpo está de um lado e a mente está do outro. E no terceiro tripé dessa tríade, que é o espiritual, que é onde está o espírito que anima todas essas duas. Na pesquisa, hoje à tarde, que sempre dá aquela surtada um pouco antes da palestra, eu falei, gente, como é que eu vou ficar falando do tempo do Cronos, que é o tempo do relógio? Mas eu tenho que falar daquele tempo que fica aquele falatório mental dentro da minha cabeça. E não é porque está dentro da minha cabeça que o pensamento é meu. Nós somos aqui espíritas e sabemos o que é importante estar atento por causa dos obsessores. Então, muitas vezes você quer ir resolver alguma coisa, a procrastinação ela tem vida própria. Ela acorda e fica assim, vai não, vai isso não, tá chovendo. Não, não vai visitar não. De novo na sogra? Não. Fazer uma visita hoje? Não vai. Estudar aquilo, deixa para a última hora. Ela personifica. Então, tudo isso, porque está no psicológico, está na nossa mente, não é porque está dentro da cabeça que é nosso. Sandra, não está coerente o que você está falando. Então, vamos voltar. Não é porque está rodando as horas que você está gastando o seu tempo. Nós somos seres humanos que usa o tempo ou o tempo passa independente de nós? Tem ideia? Se a gente fizer alguma coisa, ótimo. Se não fizermos absolutamente nada, ele vai passar do mesmo jeito. O convite nosso hoje, final de junho, posso confessar uma coisa para vocês, eu preciso evoluir muito, porque hoje eu comemorei pra caramba, não só o Brasil, comemorei bastante Paraguai até morrer. Então eu falava assim, Senhor, antes de dormir eu preciso melhorar. Quando eu trago isto no meu tempo, antes de dormir, eu lembro que Santo Agostinho falava,
Antes de você dormir, faça o que você... uma revisão de como foi seu dia. Fiz coisa bacana? Não fiz? Aonde eu coloquei a minha atenção? Aí eu volto na parte do marketing, eu volto à parte da neurociência. Hoje nós estamos sendo disputados o tempo todo pela nossa atenção. A maior moeda do século que estamos hoje, em grandes IAs, é aonde eu vou colocar a minha atenção. Aonde eu coloco a minha atenção, as pessoas fazem dinheiro. Então, se aonde a minha atenção faz dinheiro, quem é o dono do ouro que é dado para nós todos os dias? Somos nós. Então, eu posso dar atenção para isso, mas sou eu que estou escolhendo? Ou estou indo na manada? Sou eu que estou escolhendo onde eu faço, coloco o meu tempo, porque eu quero estar fazendo isso 3 horas da tarde? Não, 3 horas da tarde tem que trabalhar. E se o seu sonho 3 horas da tarde é estar fazendo yoga? Você pode trabalhar de manhã, você pode fazer uma coisa à tarde, e às 3 horas você está fazendo o seu yoga sem problema nenhum. Só que em grandes livros, a Sociedade do Cansaço fala aonde nós colocamos o nosso tempo, nossa atenção, está o nosso cansaço. E não está a nossa paz, que é o tripé espiritual, que é aquilo que me reenergiza. Então eu posso arrumar uma casa? Posso destralhar a casa, como eu sempre falo aqui para vocês? Vamos tirar aquilo que nos incomoda, vamos trazer para a doação, o que para mim não funciona mais, mas para outras pessoas vai fazer. É muito importante isso. Cria espaço para nós e cria também condições para outra pessoa. Só que isso eu estou fazendo fora. Então, eu sempre falo, administrar a casa. Todo mundo hoje fala muito de gestão do tempo. Temos que administrar o tempo. Sinceramente, conhecendo esse trio, nós administramos alguma coisa? Nós temos o controle de alguma coisa? Nenhum. Então, o tempo ele vai passar. O tempo linear, como a gente conhece, de manhã, de tarde, à noite, é uma concessão divina. O tempo do envelhecer é uma concessão divina. O tempo de uma semente florescer é uma concessão divina. Só que a gente ganhou uma participação dessa bolsa de valores. Onde que eu estou gastando? Então vamos só olhar. Não é nada muito difícil. Eu ainda fiz um pouquinho. Eu queria que tivesse uma visão para vocês 360 graus. O que seu Zé falaria de gastar no tempo? O que Kardec falaria de gastar no tempo? O que Ramatiz falaria de gastar no tempo? O que Robson Pinheiro falaria de gastar no tempo? O que Wagner Borges falaria de gastar no tempo? Um pouquinho antes de vir para cá, eu brinquei como se eu fosse uma IA. E sentei como se tivesse todos esses grandes estudiosos e falariam para mim, como é que eu gasto o tempo? Como é que eu vou administrar isso no meu dia a dia? E aí, gente, a gente brinca de Deus, né? Então, somos centelha divina e vamos lá. Quando eu pergunto para Kardec, com toda a humildade do mundo, por isso que a gente estuda, né? Que é para criar intimidade com a frequência que nós trabalhamos, que nós estudamos. Quando eu pergunto, na linha de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na pergunta 240, se eu não me engano, sobre o que a gente faz com o tempo, ele pega o óculos. Minha filha, estude. Atenção. Então, na velocidade do foco, na velocidade do que você escolhe, Kardec respondeu. Não contente, pergunto. Se Chico respondesse para mim, Chico Xavier, aonde eu ia colocar o tempo e como eu colocaria isso durante o dia? Chico fez assim, minha filha, só amor e caridade. Coloque amor em tudo que você faz. E aí você vai ter um pouco sentindo paz. Brincando um pouquinho mais de ar, eu perguntei para Robson Pinheiro, que a gente tem bastante livros dele, o Reinaldo fala bastante. Robson Pinheiro trabalha muito com apometria, quem aqui a casa está bastante estudando. O que é, além da métrica, além da contagem do tempo. Então, quando eu faço apometria, é além de uma contagem do tempo. E aí Robson Pinheiro fala assim,
Dá pra gente dar uma desdobrada, dá para dar uma esticada naquilo que você gosta mais, um pouco mais de atenção. Wagner Borges já manda projeção astral. Pegue seu dia, se você estiver dirigindo e está focando, para que eu vou brigar com o cara da frente, o trânsito? Eu estou aqui pensando e vou ficar o dia inteiro revoltado porque o cara me fechou. Então você pega aquela fração do seu segundo e faça como fosse uma projeção astral. Vai para onde você quiser. Aí volta, Ramatiz pede um pouco de disciplina. Ramatiz fala, foco e disciplina. E eu volto no Chico, para dar aquela amarrada. Eu falei, deixa eu falar uma coisa que tem um pouco mais de consistência. Aí Emmanuel fala, disciplina. Aí eu lembro da água, né? Pergunto de novo, disciplina. Pergunto de novo, disciplina. Então o tempo não é fora, o tempo é uma coisa interna. Porque quando a gente tem aquele monte de caraminhola falando, né, nós conseguimos com que vai passar o rio do mesmo jeito, mas aquela fala dentro da minha cabeça não para. E a disciplina, eu convido todos vocês que essa disciplina seja colocada no dia a dia. Então podemos estudar a fundo todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Podemos estudar a fundo toda a parte de Ramatiz, podemos estudar a fundo todas as outras vertentes que nos somam. Mas cadê a prática? Aonde eu faço isso no meu dia a dia? E esse convite de fazer no dia a dia é tão simples, gente. Acordou? Está na moda a lei da atração desde 1980? Acordou? Agradece. Abriu o olho. Eu sei que o boleto obsessor, ele vem primeiro que o pensamento. Abriu o olho, trabalho e dívida, todos teremos. Mas como a minha amiga, Maloria, falou agora que a mãe dela sempre falava, somos ricos, tenho dinheiro. Por quê? Porque terminou 24 horas, aonde eu empreguei o meu tempo. Pode ser negociando com o cartão? Pode. Pode ser negociando alguma coisa, driblando para lá e para cá, mas eu empreguei. Eu não fiquei embaixo da cama. Eu não desisti. E numa época que nós temos um índice alto de suicídio dentro do sistema educacional, um índice alto de suicídio dentro do sistema de policial penal, o convite a saber aonde usar o seu tempo é um presente. Então, é no dia a dia. Abri os olhos, eu agradeci. Passou mais um tempinho, coloca 3 minutinhos, não precisa fazer nada, agradeci, 3 minutos de uma meditação respiratória. Pode fazer comigo, vou fazer só 3 vezes. Respire em fundo, por favor. Solta com tranquilidade. Inspira a segunda vez com força. Solta com tranquilidade. E a terceira e última vez, libertadora. Inspira a luz e solta com força toda a indignação. Aquilo que você não pode controlar. Aquilo que você gostaria de fazer e ainda não deu. Eu não mudo fora. Eu consigo mudar dentro. Ainda estou deitado, hein? Só fiz a gratidão e a respiração. Um pouquinho mais durante o dia, na hora do almoço, ou quando for parar para almoçar, a gente pode pegar aquela brincadeira que eu fiz de todos os ensinamentos e eu trago por o horário do almoço. Eu agradeço o meu alimento, eu agradeço o desafio de hoje, né? Eu agradeço o de hoje. Ontem, o tempo linear, como nós conhecemos, presente, passado, futuro, é ilusão, dito lá atrás, já por Emmanuel, e dito no futuro pelos extraterrestres, que você viu que o tamanho que o cara tá falando que o projeto Asas é um projeto audacioso, mas quem não sonha, não age. E quem não age, fica parado numa coisa chamada tempo. E o tempo vai passar, a gente queira ou não. Vocês veem muito nas mídias alguma coisa, a doutora Andrea Vermont, a qual eu tenho a honra de ser minha professora de psicanálise. Ela perdeu a irmã há pouco tempo e passou para o plano espiritual em menos de 24 horas.
Por que eu trago isso aqui? No dia seguinte, ela falou que achou que todo o planeta ia parar pela dor que ela estava sentindo naquele momento. Porque é uma dor imensurável que a gente sente quando o físico não está tão perto de nós. E ela descobre, fala isso muito nas aulas. O sol amanheceu, o dia amanheceu, o sol chegou, o horário do almoço, as pessoas saíram para trabalhar. O tempo só parou para aquela pessoa. Aquela pessoa que escolheu estar naquele plano, ou que cumpriu a jornada, né? Porque todos nós, a gente vem mais ou menos com o seu script. E qual é o grande lance, que nós estamos ainda na hora do almoço? Como é que eu estou cumprindo esse script? Chegou de tarde, teve algum desafio, nós estamos ainda nas mesmas 24 horas. Eu posso já pensar no dia seguinte do problema, no problema do outro mês, eu não consegui passar o dia de hoje. Então, o nosso convite para estudiosos do Espiritismo, praticantes da doutrina, que no dia a dia de hoje, nós sejamos cumpridores dos nossos sonhos. A gente tem todos os minutos para gastar. Então, a gente pode gastar com coisas que nos distraem? Pode. Eu ainda estou de tarde. Eu ainda posso ter o café da tarde. Eu ainda posso, se eu tenho a liberdade de estar aposentada, posso fazer alguma coisa. Se ainda eu tenho o deslocamento, eu posso aproveitar esse deslocamento para estudar, para conversar, para fazer uma visita, ou simplesmente, se eu estou no metrô, eu posso observar as pessoas. Observar as pessoas sem julgamento. Isso também é uma oração. Muitas vezes aquela pessoa só vai receber o seu olhar, sem julgar. É um bom dia, é uma boa tarde. Isso também faz parte das 24 horas. Eu posso olhar o outro irmão, como falaria Ramatiz, como falaria Emmanuel, simplesmente por olhar ele como um ser humano. E aonde eu ponho a minha atenção, eu adoro aquela palavra, igreja, eu tenho um amém? Aonde eu ponho a minha atenção, aquilo cresce. Então, se eu posso olhar um pouquinho, lá fora um pouquinho antes de chegar, meu filho foi estacionar, e eu brinquei com o nosso irmão e fez assim, vai descer o menino mais lindo ainda, né? Que vai chegar aí. Ele fez assim, então espelho meu. Por quê? Porque quando nós pegamos a energia da felicidade, ele reflete na outra. E ele é tão bonito quanto o meu filho. Por quê? Porque ele recebeu a alegria que eu estava, que meu filho estava comigo, e ele retribuiu na alegria da gente poder estar aqui hoje. Então, é a fração do tempo aonde eu emprego ele. Ele podia ter feito, simplesmente virado o rosto. Ele poderia simplesmente falar, as mães velhas é um absurdo. Não, ele rebateu na luz, e esse espelho. E assim o nosso dia a dia. Eu posso brigar no trânsito? Posso, dirijo a 0 por hora. Vocês vêem Radial Leste parada, pode falar, Sandrinha está dirigindo. E vou na minha. Quem tem pressa sai mais cedo. Porque eu já fui aquela pessoa que acelerava o tempo. Só criei gastrite, só aumentou o peso. E hoje, tudo que eu tenho estudado, eu faço possível para praticar nas 24 horas. Então, o que nós estamos fazendo? Tenho muito para melhorar, muito. Mas na cozinha eu já melhorei. Se eu conseguir melhorar, então qualquer um consegue. Então, vamos olhar aonde você gasta o seu tempo. Não deixe de fazer a sua dança. Não deixe de cuidar do seu corpo. Não deixe de cuidar dos seus pensamentos. Uma das táticas que aparece para mim, entre Wagner Borges e Robson Pinheiro, leia 10 minutos de qualquer conteúdo que você goste. Qualquer conteúdo. Ao treinar o cérebro da leitura, livro, revista, desenho, e treine a sua escrita. Em tempos de inteligência artificial, quem escreve está com a escolha na sua mão.
o treinar a motricidade fina é muito importante. Copia a receita, faça um desenho, copia um bordado, escreva para você mesmo como foi o seu dia. Tem um caderno ao lado da cama. Estamos chegando por volta das 20 horas. Você pode gastar o seu tempo do jeito que você quiser. Não tem modelo. Eu não vou chegar para o meu marido e falar, você tem que gastar assim, assim, assado. Mesmo porque a minha velocidade é uma e a dele é completamente diferente. Se eu tivesse que ele ir pela minha cartilha ou eu pela dele, não estávamos juntos longe de luz assim. Por quê? O aprendizado é caminhar pela diferença. O aprendizado está em como você aproveita o seu tempo, que quem está do seu lado vai aproveitar também. E o tempo que vocês estiverem juntos para construir alguma coisa, seja profissional, seja pessoal, ou seja familiar, isso cresce, isso expande. Então a pergunta que criou, aonde você está colocando o seu tempo, aonde você está colocando sua atenção, é a moeda de ouro, é a visita, é uma leitura, é uma escuta, aonde você coloca. Jesus tem uma parábola que um cego chama Jesus, ele está passando, ele para, ele vê que a pessoa é cega, e ele fala, em que eu posso te ajudar? Como que eu posso? Ele está vendo que a pessoa é cega. Ele poderia simplesmente já pôr a mão e dar o comando, não precisa nem ajustar, né? Mas ele espera que a pessoa fale, porque muitas vezes o que a gente acha que é bom para nós não é o que a pessoa quer. Então, eu não posso dar uma receita para vocês de como gastar o tempo da melhor maneira. E olha que eu ainda trabalho com tarô. E explico para todos os meus clientes. O melhor presente para vocês no dia de hoje é o hoje. Presente, passado e futuro na mesma linha. A Sandra que chegou aqui quando a Agatha pôs o microfone, era uma. A Sandra que brincou lá na chegada, era outra, não existe mais. Agora eu posso me remoer, né? Será que eu devia ter falado isso? Será que eu devia ter feito isso? Será que eu devia ter falado da outra maneira? E o nosso pensamento cria vida própria. Então, só lembrando, nossa atenção, aonde eu coloco atenção, e antes de dormir, uma das grandes coisas que pode ser feita, um pouquinho antes de recolher, fez sua higiene, terminou, com você, como sempre fala, posso até confundir, mas a reforma íntima tão sonhada nossa, ela pode se dar todos os dias. Como eu fiz durante o dia, o que eu fiz, isso aqui não foi legal, né? Podia ter passado sem essa. Mas é você com você mesmo e o divino. Exatamente. Graças a Deus. E aí a gente tem a noite para se revitalizar. Nós temos as encarnações para estarmos melhorando no tempo, porque tem o tempo cronológico e o tempo espiritual, diferente do tempo psicológico, que é o nosso tempo mental. Mesmo porque na desobsessão, a gente está cansado de ver nossos irmãos presos naquele momento, naquele instante. Não importa a técnica que eu for usar, posso fazer o desdobramento, posso chegar até ele. Se eu não chegar no tempo em que ele está, eu não consigo tirar. Então, é muito importante a gente perceber a importância do tempo. Ah, mas o tempo vai passar? Vai. Para nós que estamos encarnados. Para os desencarnados é uma outra métrica, e para as pessoas que não vivem nessa dimensão planetária, na rota da Terra, é um outro tipo de contagem. Nossa, quantas contagens tem o tempo? Então, lembrando, o tempo cronológico, o tempo das rotações da Terra e o tempo interplanetário. Com tudo isso, nós temos a nossa linhagem, a nossa vida espiritual, quem nós fomos e quem cada dia a gente escolhe ser um pouco melhor. Porque a prova é individual, não podemos ficar de segunda época.
não podemos repetir. Se repete, a gente volta por outro estágio. Então, o convite de hoje, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo enquanto encarnados, seja a lista que você tenha, seja as escolhas que você tem, ela é sua. Gaste os seus 86.400 segundos por dia da melhor maneira que você escolher dentro do que é perfeito, divino e justo. Gaste com caridade, gaste fazendo o melhor para o seu irmão, porque como o nosso irmão diz, quando eu espelho, eu transbordo. Então vamos gastar nosso tempo com a nossa melhora íntima, com a nós fazendo as caridades, fazendo escutar. Muitas vezes a caridade maior é simplesmente um olhar. E qual é o maior presente que a gente pode se dar todo dia? Dia, eu vejo você. Eu enxergo você. Quando eu abro os olhos e agradeço de mais um dia estar podendo ganhar meus 86.400, que eu já vou falar que é libra esterlina, né? Que é para dar aquela valorizada, você tem essa possibilidade. Então, muito, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado pelo olhar de vocês. E melhor, muito obrigado a Deus, ao seu Zé, por hoje nós estarmos aqui na hora que ele mostra a ata. Vocês criaram história. Vocês estão na fração de segundo que ele mostra o contrato, na fração de segundo, onde o projeto Asas cria raiz e estabilidade, todos vocês fazem parte deste projeto. Ficou gravado na retina do divino. Então, é isso o tempo. O tempo é cronológico, o tempo é psicológico, o tempo ele é espiritual. Que saibamos gastar da melhor maneira. E muito, muito obrigado pelo olhar de vocês, pela energia de vocês. E que cada vez mais o grande arquiteto, Senhor, Deus, nessa infinita misericórdia, que Allan Kardec codificando, trazendo de uma linguagem mais clara, Chico trazendo isso para o mundo, e os divinos levando com essa literatura nova e trazendo com essas dimensões todas, que os nossos irmãos interestelares nós possamos criar não só uma Copa do Mundo da paz, mas que a gente hoje reze e coloque nossa atenção um pouquinho antes de dormir para as pessoas que estão sofrendo com as enchentes, para as pessoas que estão sofrendo no Nordeste também, e para as pessoas, sobretudo, que perderam o jogo da Copa do Mundo, da Coreia, estão sendo julgados no país deles ao retornar. Então, a gente tem que respeitar a cultura de todo mundo, mas, acima de tudo, nós temos que levar a paz. Que o nosso olhar seja sempre de paz. Porque se eu puder evitar uma fofoca, se evitar... alguém veio e me contou? Lembra do Emmanuel? Põe uma aguinha na boca e vai embora. Eu não preciso passar para frente. Porque o tempo que eu falo bem de alguma coisa é o mesmo tempo que eu falo o mal. Então, nossos amigos de uma frequência não tão elevada nos assolam nessa parte. Então, obrigado por mais uma vez, muito obrigado pelo convite, essa casa aqui me acolhe, muito obrigado pelo tempo de vocês. E galera de luz, vamos gastar com tranquilidade, mas vamos gastar naquilo que a gente gosta, com quem nós gostamos e, sobretudo, com virtudes e com valores. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos aproveitar, né, essa palestra maravilhosa, agradecer a Sandra, agradecer a espiritualidade que desde manhã cuida dessa casa, né, que já sabem cada um que deveria estar aqui.
agradecer aos nossos mentores que nos trouxeram, agradecer a Jesus, nosso mestre, que nos deu essa permissão, a Deus, nosso Pai, que nos tirou de manhãzinha de nossa cama com essa disposição, né, para fazermos tudo que tínhamos hoje e estarmos aqui para receber as bênçãos que nós merecemos, né? Pois cada mentor que está ao nosso lado nesse momento, eles sabem do nosso problema e estão levando para a espiritualidade, vocês podem ter certeza disso. Então vamos aproveitar, fechar os nossos olhos, agradecendo a esses irmãos e pedindo que todos os nossos problemas nós tenhamos forças para poder enfrentá-los, para não desistirmos de forma alguma, pois muitos problemas nossos são difíceis, nós sabemos, mas temos esses irmãos aos nossos lados para nos auxiliarem. Jesus, que sempre nos deu essa força, Deus, que sempre nos dá essa oportunidade. Então vamos refletir, vamos pedir a esses irmãos que tragam toda a paz que nós precisamos, tragam as energias que é necessário para que possamos fazer um bom tratamento, pois esse tratamento começa nessas salas, mas eles terminam em nossas casas, na nossa cama. E ao chegar em casa, vamos nos ajoelhar e peçam para que todo o tratamento que foi feito, para que todo dia que nós tivermos coisas, mesmo as coisas que nós achamos ruins que acontecem em nossas vidas, vamos agradecer, pois sempre é um aprendizado para nós. E como a Sandra disse, não vamos deixar com que esse tempo passe. Vamos levar esse tempo com alegria e com respeito, pois tudo aquilo que nós deixamos de fazer, todo o tempo que nós gastamos lá atrás, nós não vamos conseguir lá na frente recuperá-lo. Então, vamos tratar bem o nosso tempo, vamos, ao acordar, vamos pensar direitinho no que nós temos que fazer, pois mesmo o automático que nós temos, a gente precisa pensar. Então, vamos refletir, vamos pedir a Deus que neste momento nos dê realmente a força que nós precisamos, porque nós precisamos de muita força no dia a dia. Pedir para que esses mentores nos levem para casa bem renovados, pois a gente sabe que depois do tratamento que a gente faz, a fé que nós temos, isso renova nossos corações, nossa mente, é o que nós precisamos todos os dias. Vamos sempre pedir, de manhã à noite, para que esses irmãos nos auxiliem, pois eles nunca vão nos abandonar. Tenhamos fé, irmãos. Temos que ter fé, mesmo que a dificuldade nas nossas vidas, muitas dificuldades, mas não vamos reclamar, não. Vamos levar nosso pensamento a Deus e a Jesus e pedir a força, porque é o que nós precisamos. Somente força, somente caminho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Um bom tratamento a todos.